Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém? Irmãos, é muito bom estar com os irmãos essa noite. Peço perdão ao pastor Gilmar já de cara, né? A gente já tentou combinar algumas vezes e eu estava enrolado com viagem de serviço, ia, voltava, aí caiu com a escala da igreja e eu não consegui estar aqui com os irmãos. Já estava com saudade dos irmãos, isso é verdade. Toda vez que eu venho aqui, o carinho que os irmãos me recebem é muito legal, é significativo para mim, assim como irmão, eu já amo vocês há muito tempo, mas toda vez que eu chego aqui, um sorriso, um abraço, é muito legal. Você sai daqui, eu já saio abençoado, né? já saio feliz da vida. E para a glória de Deus, antes de começar a pregação, com os irmãos já sabem, toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, mas é muito importante. No mês passado, meu filho fez 6 anos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Eu entrei aqui há 6 anos atrás, né? Chorando, sem saber se ele ia nascer bem. E os irmãos oraram por mim, e isso foi muito importante para a vida da gente. Pode ficar tranquilo, toda vez que vocês chamarem aqui, eu vou falar a mesma coisa, não tem problema. Eu não me canso, porque é para a glória de Deus. Hoje, esse mês passado, ele fez 6 anos, a gente parou, e enquanto a gente estava orando por ele, eu fiquei lembrando exatamente no momento que eu entrei aqui. Eu entrei aqui, sentei aqui com a Aline, aqui com a barriga grande, pensando, puxa vida, a gente vai para o parto, agora não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia, mas eu já sabia, e era para a glória dele. E eu fiquei muito feliz, e toda vez que eu venho aqui, você pode ficar tranquilo, eu vou falar a mesma coisa, é para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu estava durante essa semana orando ao Senhor e conversando com Deus sobre aquilo que o Senhor queria falar com os irmãos, que estava no coração de Deus para a igreja, né? Aquilo que era especial para a gente ouvir e conversar um pouquinho hoje. E a palavra que Deus me deu nessa noite foi justamente sobre o Deus que muda a sua vida, um Deus que muda a sua história. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei se você tem orado por alguém que necessita de uma mudança, que necessita encontrar o evangelho do Senhor. Eu não sei se você é essa pessoa que precisa ouvir o evangelho e ser transformado nessa noite. Eu não sei como é que está o caso, mas Deus sabe. Se a palavra que veio hoje é de encontro ao seu coração, escute, atente, porque é a voz do Senhor. Amém? Eu te convido a abrir em Atos, no capítulo 9, a gente vai ler um texto, é um pouquinho comprido, Atos, capítulo 9, dos versículos 1 até o 19. Atos, capítulo 9, dos versículos 1 até o 19. Amém? Diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo de terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo e disse o Senhor: levante, vai hoje para a tua vida. Permita em Deus que pois fiz que eles E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te pareceu no caminho onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou muito confortado.
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? É um texto grande, mas é um texto que acho que todo mundo já deve ter ouvido, falar da conversão de Paulo. Você já deve ter visto que conversões, elas, quando você tira a carta de carro, né? Conversão é você mudar de sentido e não voltar para o sentido que você estava, né? Tem lugares que tem uma plaquinha dizendo para você virar assim, e tem lugares que tem uma plaquinha dizendo para você não virar, certo? Então, se você entra na contramão, o que acontece? Você está indo contra o fluxo. Isso é uma conversão, é virar, é mudar de rota, mudar de caminho. Tem gente que se converte rapidinho, certo? Tem gente que vem aqui na igreja, a primeira vez aceita Jesus, glória a Deus, sai a caminhada. Tem gente que vem aqui na igreja, 1, 2, 2 anos, e se converte algum dia, certo? Tem gente que vem na igreja aqui e demora uns 50 anos se convertendo, tem? Você conhece alguém? Você é um deles? Talvez seja assim. Gente, a conversão ela acontece de forma gradativa e depende do coração de cada um. Mas o ponto nesse texto que a gente vai conversar nessa noite é justamente isso. Só deixar aqui para não perder a hora. É justamente isso. Não tem coração, que é aquele que Deus não tem coração que resista à grandiosidade de Deus. Quando Deus quer, Ele vai buscar lá no lugar mais profundo que for. Se você tem orado por alguém, ou se você é essa pessoa nessa noite, abra o seu coração, não adianta resistir. Deus é Deus e Ele quer falar com você. Ele falou com Paulo, nesse momento, um dos homens mais extraordinários daquela época. Um dos mais ferrenhos e fervorosos no texto bíblico. Alguém que conhecia muito. Alguém que estava justamente ali para perseguir os cristãos de uma forma tremenda. Uma forma muito forte, muito evidente. De entrar, arrebentar a porta e puxar pro cabelo. Mas Deus vai lá e fala assim, não, peraí. Agora esse é meu. A conversa é diferente. Deus tem um modo de trabalhar. E Atos é um livro que vai mostrar pra gente o poder de Deus em todas as esferas justamente nisso. Em provar pro homem a grandiosidade de Deus. E que Ele faz coisas maravilhosas para que o seu coração seja transformado e reconheça a glória dEle. Isso que é tremendo. E o texto vai trazer para a gente o seguinte, ó. A primeira lição do texto está lá nos versículos 1 ao 5. Deus tem o poder para mudar qualquer pessoa. E a primeira forma que Ele tem de mudar qualquer pessoa é transformando os seus sentimentos. Vamos lá. Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quando o texto fala respirando, pensa no cara que ele tinha na cabeça dele assim, ó, é para arrebentar, é para matar mesmo. Ele tinha que desejo no coração dele. A gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê. Mas ele estava na ansiedade. Ele respirava, ele acordava pensando, eu tenho que fazer isso. Ele dormia pensando, amanhã eu vou chegar. Ele tinha essa ânsia, estava latente no coração, estava evidente. Tudo bem? É isso que o texto está dizendo. E pediu cartas em Damasco para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. Gente, de Jerusalém até Damasco dá 6 dias de caminhada, mais ou menos. Aproximadamente uns 350 quilômetros andando a pé. Esse cara estava com muita vontade de fazer isso. Não era pouca vontade, não era daqui ali na esquina, não. 300 e poucos quilômetros, 6 dias de caminhada. Ele estava afim, de verdade, de ter uma conversa muito séria com todos aqueles que diziam que Jesus era o Cristo. Tudo certo? Vamos lá. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu. E caindo, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, dá para entender que Paulo é um dos maiores conhecedores do texto bíblico que existia na época. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele já tinha visto de tudo, lido de tudo. Não há nenhum relato bíblico que ele tenha visto Jesus antes dessa conversão em Atos 9. Porém, eles viveram no mesmo período. Não existe nenhum relato que se encontraram ali, né? Talvez isso o texto bíblico não nos mostra. Mas eles viveram em períodos semelhantes. A gente fica imaginando assim, Paulo conhecia o texto de verdade. E ele está andando no caminho de Damasco e uma luz resplandecente cai sobre os olhos dele. E naquele momento ele cai por terra. Gente, quando ele cai, a palavra que ele usa, a frase que ele usa é, quem és tu, Senhor? O Senhor, ele é Kyrios mesmo, de mestre, de reconhecer que é uma autoridade sobre a vida dele. Ele reconhecia que aquilo lá aquele que falava com ele, não era uma luz qualquer, não alguém com um holofote que colocou na cabeça dele lá, alguém que deu uma clareada, não um farol de um carro. Era uma luz que ele não tinha visto antes. É a luz da glória de Deus, ele reconheceu que era Deus de verdade.
E você, no momento da sua conversão, agora ouvindo a palavra do Senhor Jesus, não pelo Rafael falando ou qualquer outro irmão, tem visto a glória de Deus sendo revelada na sua vida através do Evangelho? Essa luz tem brilhado de tal forma a ofuscar os seus olhos físicos, hein? E abrir de verdade os olhos espirituais para ver a glória de Deus? A gente olha para o texto bíblico e fica falando assim, puxa vida, eu oro para aquela pessoa há 39 anos e 2 meses, né? Puxa vida, eu oro por aquela pessoa 49 anos e 5 dias, né? Puxa, ela não se converteu ainda. Ela não se converteu. Fique tranquilo. Não existe coração que resista à glória do Senhor. Não existe, não desista. Não desista de orar. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 dias, pode demorar 10 anos. Continue em oração. Aquela alma que está precisando do Senhor Jesus, aquela alma que necessita ser alcançada, ela será alcançada pelo poder do Evangelho. Ela será alcançada mediante a sua fé em Cristo Jesus. Pode ser o pior que for, ninguém resiste quando Deus decide agir. Deus é Deus que muda tudo. Deus faz coisas sobrenaturais quando Ele quer alcançar alguém. Quando Ele quer fazer com que aquele coração se renda a Ele, para a glória dEle. E você é um agente dos céus para expandir o reino de Deus na face da terra. Amém? Puxa vida, mas é o pastor Gilmar. Não, não é o pastor Gilmar, ele é responsável em conduzir o rebanho. Você é responsável em trazer pessoas para a casa do Senhor e levar o evangelho. Fato. Puxa vida, mas eu achei que era só o irmão que pregava lá no culto, né? Não, aqui no culto nós alimentamos a igreja através da palavra. A igreja é alimentada para alimentar o povo. E através disso pessoas se convertem e vêm para a casa do Senhor. É assim que funciona a matemática. Simples assim. Puxa vida, achei que era mais difícil. Não é. Deus te dá condições de levar uma palavra verdadeira e alcançar outras vidas. Em Atos 26, dos versículos 15, dos versículos 14 em diante, Paulo ele começa a contar de novo o testemunho dele. E agora ele começa a contar como ele se converte, novamente. A gente vê no capítulo 9, depois no capítulo 26, Paulo começa a falar de novo. E ele vai usar uma expressão lá, dizer assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Puxa vida, ficou difícil. Vou trazer pra gente agora. Trazendo uma linguagem que fica fácil de entender. Resistir ao aguilhão. Aguilhão é um negócio que tinha uma ponta grande, assim, que o cara dava pancada no boi para conduzir ele de volta pro caminho. Eu não morei na roça, mas eu dei uma pesquisada na fotinha lá. É uma alça que se dá uma pancada, ela dói bastante. Aí o boi, opa, peraí, não era esse caminho que era pra ir, não. É para voltar para cá. Dá uma fincada nele assim, ele, opa, já entendi. Né? O texto vai usar assim, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Traduzindo pra gente, resistir ao aguilhão só trará dor a você. Puxa vida, eu não quero o evangelho para minha vida. Eu não quero que o Criador, o Senhor do universo, tome conta da minha vida. Fica tranquilo, só vai doer. Aí você vai chorar, aí você vai ficar muito triste, aí você vai ver que as portas se fecham, as coisas não se abrem, as respostas não chegam, a mudança não vem, a minha vida parece que não vai para frente. Fica tranquilo, a palavra está dizendo, resistir ao aguilhão só vai trazer dor para você. Portanto, ouça o evangelho do Senhor e seja transformado. Ouça o evangelho do Senhor e abra o coração. É simplesmente isso. É aceitar a Cristo. É só um passo. Tem um texto, é só um passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Esquece isso. É só abrir o coração. E Deus dá o grande passo para a eternidade, para a sua vida. É transformador. Só Cristo muda o homem física, moral e espiritualmente. Só Cristo. Um homem que lá no mundo não é nada. Ele se transforma em alguém com dignidade de estar num lugar bonito, arrumado, para a glória do Senhor Jesus. Rafael, o homem lá fora é feinho? É feio, porque necessita de Cristo. Mas eu também sou feio, mas é bonito porque é cristão. Algumas semanas atrás, a gente estava num congresso, num culto de jovens lá, e eu brinquei num texto, e a palavra que eu ia usar era fake, de fake news. Né? Era fake crente. Né? Fake crente. Só que eu falei rápido demais no culto, e ficou feio que é crente, né? Aí, nossa, teu irmãozinho, coitado, ele é feinho. Daí todo mundo olhou para ele assim, Rafael, você está falando dele? Eu falei, não, era outro, a ideia era outra. Daí eu falei devagar, daí deu certo. Mas é só para dar uma ideia, gente. Lá fora nós somos feios, sem Cristo. Somos criaturas que necessitamos da glória de Deus. Somos homens, mulheres, crianças, idosos que precisam ter um coração transformado pelo Evangelho.
Quando Deus decide escolher alguém, Ele vai até o mais fundo do lugar para encontrar. Meu antigo pastor, que agora tem Alzheimer, ele não consegue mais conversar com a gente. Uma vez, sentado, eu falei, por que o senhor ora pelo meu pai? Meu pai ia na igreja, quando eu era criança, ele ficava filmando com uma câmera, mascando chiclete, e levava a gente lá e nada de ser crente. A maioria dos irmãos conhece meu pai, né? Um bucho, um bigodão assim, né? Cheio de marra, né? Tal, parece bravo. Ele era, agora é uma moça, com todo o respeito, tá bom? Mas muito, agora os netos sobem lá, quebra tudo, tá tudo bem, não tem problema. Se eu quebrasse, eu era quebrado, né? Literalmente. E lá não, tá tudo bem, agora você vê. Mas demorou muito tempo. E a gente olhava e as pessoas falavam para ele, pastor, não precisa orar para esse cara que ele não vai se converter, ele só vem aqui para bagunçar, só para filmar, só quando tem festa, só quando tem congresso. Meu pastor falava assim, fica tranquilo, um dia ele vai se converter. Não, mas não, fica tranquilo, é problema seu? Não é, então deixa que eu estou orando. Você quer orar comigo? Não quero, então eu oro, não tem problema não. Você quer me ajudar em oração? Não, eu oro. E anos se passaram, em um determinado dia, um pastor fez o apelo na igreja, sai meu pai lá de trás, vem aqui na frente aceitar Cristo. Eu falei assim, puxa vida. Aí o pastor olhou assim, é para a glória do pastor? Não. Ele falou assim, não é para a minha glória, para a glória de Deus. As conversões, elas acontecem. Nós precisamos crer que Deus ainda faz milagres. Independente do tempo que você está orando, independente do momento em que você está, ou do momento em que a pessoa esteja vivendo, continue firme. Deus muda sentimentos para alcançar vidas. Deus muda histórias para alcançar a vida. Pode ser que essa pessoa seja você hoje. Eu saí de casa com isso na cabeça hoje. Eu falei assim, puxa vida, eu ia falar para os irmãos não desistirem de orar por alguém. Mas Deus está falando assim, puxa vida, talvez existam pessoas lá dentro que já tenham ouvido o evangelho e chegaram hoje e sentaram aqui e precisam saber que elas também estão sendo abençoadas. Porque tem gente orando por elas aqui. Eu não sei se você está visitando hoje. Eu não sei quem é você. E não precisa nem levantar a mão, tá? Fica tranquilo. Levanta a mão para Cristo. Aceite Ele como seu Salvador. Amém? A primeira forma que Deus muda as coisas é mudando os seus sentimentos. A segunda forma que Deus faz uma mudança dentro da pessoa, através do poder de transformar, é remodelando as suas perspectivas. Dos versículos 6 ao 9, diz assim, e ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, e não viam ninguém. E Saulo levantou da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Irmão, vocês já pararam para entender por que Paulo tinha tanta raiva de crente, de cristão na época? A igreja não estava formada. Naquele momento ainda não. Estava começando as coisas, mas a igreja em si ainda não estava formada. Você consegue entender por que Paulo tinha tanta raiva? É estranho, né? Paulo, tanto conhecedor do texto bíblico, por que ele perseguia tantos cristãos? Não faz muito sentido. Paulo, ele conhecia o texto demais. Muito. O texto vai dizer que Paulo era fariseu de fariseus, era zeloso pelas escrituras, é o que está dizendo lá em Filipenses. Ele conhecia de verdade o texto, e por conhecer tão bem o texto, não entrava na cabeça dele o que está escrito lá em Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23 diz assim, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Paulo, ele tinha uma convicção tão plena que aquele homem pendurado no madeiro era um maldito mesmo. Paulo tinha essa convicção, o texto do Deuteronômio está dizendo para ele, ele é tão amaldiçoado que a terra era contaminada se o corpo ficasse lá. Ele tinha essa interpretação do texto, e é isso que o texto está dizendo. Gente, Jesus se fez maldito por mim e por você, para que você tivesse direito à eternidade. Paulo está olhando o texto e falando assim, não faz sentido, a crucificação para o hebreu era o pior de todos os estados ali de morte, onde eles colocavam em evidência mesmo, a pessoa era humilhante, está lá. Para a sociedade, a pessoa pendurada lá era o pior dos piores ladrões que estivesse no meio do caminho.
Tá claro, Paulo tem essa evidência tão forte. Ele fala assim, pera aí, esse povão aqui está falando que aquele homem lá, pendurado, é o salvador da humanidade. Ele está falando que aquele homem pendurado lá é o Senhor, o Filho de Deus. Está falando que aquele homem no madeiro não pode ser. Não, vamos matar todo mundo, tá maluco? Não, aquele não pode ser Deus. Pensa que Paulo está com esse caminho na cabeça e ele vai lá pedir autorização para prender um monte de gente. Ele está enxergando, esse é o ponto de Paulo. Paulo está olhando para o texto e falando assim, é impossível que aquele homem no madeiro, pendurado lá, seja o Filho de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido, não dá. Como é que eu vou falar que aquele homem é o Rei da Glória? Como é que eu vou falar que aquele homem é o Filho de Deus? Mas ele se fez maldito por mim e por você. Sem ter pecado nenhum, ele se entrega naquela cruz por mim e por você. Você consegue enxergar que quando Paulo está no caminho de Damasco andando e a luz vem sobre ele ali, ele olha aquilo e ele é revelado para ele a glória de Deus. Ele entende o que Isaías 53 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Paulo compreende o texto agora. Ele olha para aquilo lá e tanto é que ele fala, Senhor, Senhor. Gente, Paulo viveu a vida inteira com os olhos fisicamente cegos, né? Com os olhos espirituais cegos, mas fisicamente com os olhos abertos. Naquele momento agora, Paulo está cego fisicamente, mas os olhos espirituais ele estão mais abertos do que nunca. Eles reconhecem a glória, ele reconhece a glória de Deus. Isso mostra pra gente que embora os nossos olhos não enxerguem um milagre ou não enxerguem algo palpável, tem algo sobrenatural sobre nossas vidas. Algo muito maior, a glória de Deus, que a gente não pode enxergar com os nossos olhos físicos, mas podemos enxergar com os olhos espirituais. Por isso, quando alguém olha pra gente e fala assim, você é maluco continuar orando para aquela pessoa, você é maluco por viver a vida que você tem, não se importe. Existe um Deus dizendo para você, filho, fica firme. Eu estou contigo em todo e qualquer momento. Não interessa se você está orando há um dia, há 2 dias. Rafael, Deus não está me ouvindo? Ele está. E ele já sabe. E ele vai fazer para a glória dele. Isso é que é o mais legal. Ele não está me ouvindo? Será que Deus não ouve a minha oração? Se estiver em pecado, daí é outra conversa. Mas se estiver tudo bem, gente, ele está ouvindo. O Espírito Santo vem transformar um coração de um homem destruído. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com os adolescentes lá, e eu peguei uma foto de uma pessoa que estava... Eu fugi o nome dela agora, eu não consigo lembrar. É uma irmã que... Ela apareceu numa reportagem do Fantástico, alguns dias atrás, a mulher da Cracolândia. Ela mostrou a feição dela no período da Cracolândia, e mostrou a feição dela. É uma missionária que prega hoje, me fugiu o nome dela agora. Você vê a transformação física do rosto. Assim, a mulher parecia tinha a cara fechada, tudo gada feia, assim. A gente olha uma mulher com uma feição totalmente diferente. E ela não usou botox, ela não passou lá no doutor maquiagem, ela não fez nada, foi uma transformação totalmente espiritual. O coração formoseia o rosto, é isso que o texto diz. Quando nós somos transformados aqui dentro, aqui fora, por mais que você seja feinho, não se importe, o rosto fica bonito para a glória de Deus. Gente, Deus transforma, Deus ainda transforma, o Evangelho ainda alcança. Gálatas vai dizer para a gente assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Teologicamente a gente chama isso de expiação substitutiva. Já ouviu falar do bode expiatório? É a mesma coisa, um animal era morto lá, os pecados eram colocados sobre ele para expiar, para retirar o pecado da humanidade. É assim que acontecia. Jesus se fez maldito, é uma expiação substitutiva. O que quer dizer isso aí? Quando chegar no dia do julgamento, Deus não vai olhar para o que você fez, mas vai olhar pelo sacrifício da cruz, de Cristo na cruz, pela sua vida, porque agora você está justificado pela fé. Agora não é mais aquilo, quando Deus for julgar, você vai olhar a vida do Rafael, mas não é o Rafael que vai olhar, ele vai olhar para aquilo que Cristo fez no Calvário, para te dar direito. Isso é graça, é transformação, você é alcançado pelo sacrifício de Cristo. Se fosse pelos seus méritos, você não alcançaria. Rafael, não vou orar por aquela pessoa lá que não quer se converter, porque eu não acho que tem que orar. Amigão, você acha que alguém não orou por você também? Puxa vida, alguém orou pela sua vida em algum dia da sua história, para que você tivesse sentado aqui hoje.
Você acha mesmo que você não tem o direito de orar por uma outra pessoa? Ou o direito, não tem o dever de orar por uma outra pessoa que está necessitada? Puxa vida, Deus transformou a minha vida e glória a Deus, é a minha, né? Transformou você para que você transforme outras pessoas. Me transformou para que eu alcance outras pessoas. Nos chamou para uma gloriosa luz, a fim de que nós apresentemos essa luz a outras pessoas. Ele muda a nossa perspectiva, muda a nossa forma de enxergar, muda a nossa forma de ver todas as coisas ao nosso redor, gente. O texto em 2 Coríntios diz assim, aquele que não conhecia pecado, Deus fez pecador por nós. Deus pega a nossa justiça, Deus pega os nossos pecados e lança na cruz, a fim de nos dar um direito de ser alguém diferente na sociedade, a fim de nos dar direito de ser um cidadão celestial, a fim de nos dar o direito de participar do reino de Deus. Gente, um reino que não tem fim, um reino que a traça e a ferrugem não vão destruir, um reino em que parece que está tudo fechado para mim. Não se importe, vai ter um lugar maravilhoso no céu para a sua vida. Vai ter um lugar maravilhoso em que nada e ninguém vai tirar. As coisas aqui que estão doendo hoje, as coisas aqui que estão apertando hoje, elas vão ser nada se comparado com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Gente, o Evangelho transforma, o Evangelho ainda muda. A gente tem vivido um tempo que existe uma cegueira enorme, espiritual, física, sei lá, material, acontecendo nas nossas vidas. Tem ou não tem? Você olha assim, a sociedade hoje está tão bagunçada que um umbandista, uma outra religião, sei lá qual delas, está tentando evangelizar os próprios crentes. Já viu que divertido? Antes, quando a gente era cristão, sendo cristão, você ia para a escola, o pessoal entregava um folhetim na escola, falava, Jesus te ama, né? Falava alguma coisa assim, ou cantava, fazia uma roda lá, o pessoal cantava o louvor na escola, alguma coisa assim, para evangelizar pessoas, né? Hoje em dia, os crentes já não fazem mais isso, N fatores, o governo e tudo mais um monte de coisa, mas agora as outras religiões, sendo elas, seja qual for, tem a moral de chegar e querer dar uma explicada pra gente, minha religião diz assim e tal, e a galera tá evangelizando os cristãos, já viu isso? Que divertido. Chega lá assim, lá na minha religião é assim. Pera aí, esse trabalho é meu. Você não tem nem evangelho para divulgar, o evangelho é as boas novas de Cristo para apresentar. Esse trampo é meu, não é seu não. Pera aí, que bagunça que é essa aqui? Não, mas aqui lá... Legal, o evangelho são as boas novas de salvação de Cristo. O papel é meu, seu papel é fazer outra coisa. É escutar, se converter e vir para cá. Não, gente, a cegueira espiritual tem tomado a gente de uma forma tão grande, que às vezes a gente fica imaginando assim, puxa vida, não tem sentido, não vai mudar, não vai ser diferente. Mas Deus nessa noite nos mostra que um dos maiores perseguidores da história, ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Se alguém com tanto estudo quanto Paulo tinha e com tantas convicções pode ter o coração alterado, pode ter um coração mudado, quanto mais eu e você. Se a gente compara assim, puxa vida, Rafael, você está falando que eu não tenho estudo? Se comparado com Paulo, nem eu quero chegar perto. Não tem. Não dá para buscar. O cara é muito bom. Não tem jeito. Você olha para ele assim, puxa vida, para quem escreveu, são 12 ou 13 cartas, livros. Dá para buscar? Dá não, né? Dá. Você escreveu algum livro para colocar na Bíblia? Não escreveu, não. Tem jeito? Não tem, já fechou. Já era. É mais ou menos assim, né? É muito claro. As perspectivas que Deus coloca no coração. Pensa em Paulo, teologicamente falando. Paulo, com a sua concepção formada, Deus quebra tudo aquilo que ele entendia errado, traz uma convicção nova e faz com que, se a gente pegar o livro de Romanos, a carta aos Romanos, se a gente pegar a carta e ler a carta, alguns teólogos dizem que se a gente jogasse a Bíblia inteira fora, se rasgasse, não tivesse mais. Se eu tivesse só a carta aos Romanos, já seria importantíssimo que eu conhecesse todo o conteúdo bíblico. Puxa vida, foi Paulo que escreveu. Aquele homem que perseguia e agora se torna um dos maiores cristãos de todos os tempos. Para encerrar, último ponto. Deus tem o poder de mudar qualquer pessoa, redirecionando os seus propósitos. A gente enxerga no final do capítulo, a partir do versículo 10, diz assim: E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. Disse o Senhor: Levanta-te à rua chamada direita, e levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem chamado
de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão, ele via que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. Irmãos, vocês conseguem enxergar? Dá para imaginar, agora pense comigo. Ananias recebe uma voz falando com ele. Ananias, vai lá na rua direita, lá tem um cara lá dentro da casa, lá e tá cego, sabe, o nome dele é Saulo. Ananias faz as contas assim, né? Peraí, Saulo, peraí, não. Saulo não é o homem que tá matando todo mundo? Né? Não, peraí, senhor, vai eu e mais quantos, né? Só é para matar, né? Para fazer alguma coisa. Quando a gente olha para o texto, você fica imaginando o conflito de Ananias, né? Peraí, mas não era ele matou lá os amigos, matou os conhecidos, fez tudo isso aí. É para lá falar com ele que agora ele está cego? Deixa ele cego lá, né? Quietinho lá, ceguinho, tá, não atrapalha ninguém, né? Tá quietinho lá na casa dele. Não. O texto diz para ele ir lá e falar com ele e orar por ele, para que ele se transforme. Pensa no conflito interno de Ananias. Você já recebeu um convite assim? Para ir orar por alguém que já te magoou de uma forma muito, muito intensa? Já recebeu um convite para aquela pessoa que você sabe que talvez tenha matado alguém? Ou feito qualquer coisa? Sei lá qual for o convite. Jamais se fosse para você. Vai lá na rua direita, lá, na casa tal, que tem uma pessoa lá que precisa de oração. Capaz mesmo. O cara tacou fogo na igreja do meu amigo lá, jogou pedra no outro. Não, deixa cego lá. É para orar para morrer? Não, vamos orar para matar. Não, que isso? Pensa no nosso coração. Ananias, como um servo muito obediente, ele escuta a voz do Senhor e fala assim, não, é para ir? Bora, vou lá. E vai lá e encontra um Saulo. Deus faz coisas extraordinariamente malucas e sobrenaturais nas nossas vidas, para que a alma se converta. Já consegue imaginar? Pensa aí, Jonas foi lá, ficou na barriga do grande peixe, voltou para pregar para uma sociedade para se converter. Puxa vida, que maluco. O irmão falou, Estevão, vai lá, tacaram pedra lá, mataram Estevão. A vida dele foi um mártir para que outras pessoas se convertessem. São coisas malucas? São. Deus faz as coisas mais malucas através das nossas vidas, para abençoar outras vidas. Porque, de novo, é para a glória dele, não é pela sua opinião. Alguns dias atrás, meu filho, ele estava brincando com os brinquedinhos dele lá, ele começou a empilhar um monte de coisa assim, empilhou um monte de coisa. Eu falei para ele, vai cair, né? Vai derrubar. Ele falou assim, pai, essa é a sua opinião. Qual que é? Eu falei, não, essa é a minha opinião. Eu falei, não, vai cair isso aí, pode parar. Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus, né? Deus está falando assim, faz isso, só para não acho que é bom, não. Quem que é o pai da conversa aqui, né? É mais ou menos isso que acontece. Às vezes a sua opinião ela não é tão importante, mas importantes são os planos do Senhor para a sua vida. E quando a gente olha lá, versículo 20, diz assim, assim que Ananias faz oração, as escamas caem, passa um período, o texto continua contando a história de Paulo. E logo nas sinagogas, versículo 20, logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o teu nome, e para isso veio aqui, para levar os presos, os principais sacerdotes? Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram o conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. Gente, vocês conseguem imaginar a transformação na vida de Paulo? O cara que estava, alguns dias atrás, com uma galera vindo de Jerusalém, pedindo uma carta para prender todo mundo, agora ele está no meio do povo, pregando o evangelho, dizendo que aquele homem que ele entendia que era maldito, estava pendurado numa cruz, é o salvador da vida dele, e ele está pregando para todo mundo, e o pessoal cercando a porta lá, falando assim, não vai passar aqui não. E ele falou assim, beleza, já estou sabendo, vão querer me matar, desce por um cesto, para não ser morto. Deus transforma vidas? Deus continua transformando? Amém.
Eu anotei algumas frases que eu queria deixar com vocês. Diz assim, ó, não existe ninguém que Deus não tenha o poder de mudar o coração. Não existe ninguém que Deus não tenha o poder de mudar a cabeça. Não existe ninguém que Deus não tenha o poder de mudar a direção. Deus reorienta qualquer rota para a glória dele. Se ainda não está redirecionado, continue orando. Se ainda tem coração para quebrar aí, tem coisa para acertar, não se desespere. Ainda existe um Deus no céu. Um Cristo que morreu com os braços abertos, aguardando você dizer assim, Senhor, eu te reconheço como Salvador. E é só por isso que eu vim hoje. E é só por isso, porque eu queria ser salvo. Porque eu queria pertencer a esse reino que eu não conheço. Se você ainda não se rendeu a Cristo, ou se você está orando porque alguém precisa se render, não desista. Não desista. Continue orando. Se você é essa pessoa que precisa acertar, lembra que o aguilhão, ele dói, ele vai continuar batendo aí. Vai continuar batendo. Até que você reconheça a grandiosidade do Deus que criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Um Deus transformador. Um Deus que ainda muda histórias. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por podermos ler a Tua palavra e entender que o Teu Evangelho ainda continua transformando vidas, Pai. Senhor, obrigado porque nós podemos ouvir sobre a história de Paulo, Pai. Saulo, que um dia se torna Paulo, um homem transformado, um homem que conhecia a Tua palavra, Pai. Entendeu o poder da transformação do Evangelho, Pai. E foi um excelente teólogo para a glória do Teu nome, o maior de todos os tempos, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, que corações que ainda carecem do Senhor, Pai. Que corações que necessitam do Senhor, Pai, sejam transformados pela Tua palavra, Pai. E reconheçam a grandiosidade do Senhor, Pai. O Senhor continua abençoando as nossas vidas, Pai. Que possamos ser ferramentas do Senhor para pregoar o Evangelho nesse mundo tão bagunçado, Pai. Mas que ainda tem a presença do Espírito Santo, Pai. Que pode transformar vidas, Pai. Pode mudar histórias, Pai. Nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe.